Por que o mal está me alcançando? Vamos ver aqui, pessoal, Provérbios capítulo 26, versículo 2, que estamos estudando hoje. Provérbios é no meio da Bíblia, você tem Salmos, depois de Salmos você tem Provérbios. Quem está dormindo? É a câmera que está dormindo ou é o rapaz lá em cima que está dormindo? Alguém está cochilando aí, conversando, né? Eu estou fora ali, estou vendo aqui, estão mostrando o púlpito, não estão me mostrando. Entenda? Provérbios 26, 2, mas acho que foi os dois, né? E diz assim: como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Meu irmão, a maldição sem causa não vem. É claro, primeira coisa que a pessoa logo pensa, pecado, né? Até alguém já disse, quando a pessoa está passando por uma luta, ela deve estar em pecado. Quando é a pessoa que passa a luta, assim, é aprovação. Mas o pecado realmente separa o homem de Deus. Se tem pecado, ele tem que ser tirado. Como é que o pecado é tirado? Com confissão, não tem outro jeito. E o pecado atrapalha, separa o homem de Deus. O livro do profeta Isaías, no capítulo 59, de dia eu dei outros, estou mudando sempre alguns versículos, é o mesmo ensinamento. Isaías 59, versículos 1 e 2. Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Vamos lá? Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não os ouça. Amigo, o pecado separa o homem de Deus. Tem pecado, tem que confessar. E às vezes a pessoa não pratica o pecado, ela deseja o pecado, ela tende o pecado no coração. É o Salmo 66, 18. Veja comigo, o que ele diz lá? Se eu atender a iniquidade aonde? No meu coração, o Senhor não me ouvirá. Jesus falou lá em Mateus 5, 28, quando você olha para uma pessoa e deseja aquela pessoa no coração, uma pessoa proibida, né? Entenda bem, isso não é só o casado que deseja uma outra pessoa, a mulher casada que deseja outra pessoa, ou um solteiro que deseja uma pessoa casada, ou deseja uma pessoa compromissada, mas até o solteiro, você não pode ter ela como mulher ainda, ela não é sua esposa. Então, você não pode ir nas suas fantasias e ter aquela pessoa como seu marido ou como sua esposa. Você está aceitando o pecado no coração. Deus não vai poder lhe atender. Então, pecado, como o Fernando canta, pessoal, estou fora. Pecado, estou fora. Não quero, confessa, fale para Deus. Se errou contra alguém, peça perdão à pessoa, mas não vem. Então, o pecado é um motivo, realmente, que separa o homem de Deus. Mas, às vezes, não é pecado. O missionário R. Soares, ele dá um testemunho. Em 1982, ele começou a ter um resfriado. E ficou 2 anos. Você quer 2 anos direto? Aquela coriza, tinha que fazer um culto como esse, ele tinha que tomar lá um comprimido para secar a coriza. Senão ficava toda hora assim, ou então toda hora com lenço. Negócio chato, né? Vocês iam passar 2 anos direto. Aí era alergia, era isso, aquilo, é falta de vitamina, não sei o quê. Eu lembro que uma vez eu comprei, tinha até um negócio que ele tomava, tipo uma vitamina homeopática, que tinha que aplicar. E eu comprei, cheguei a comprar para ele. Mas vai escutando. E ele orava por muita gente era curada dele, não. Não tinha um senhor na igreja chamado Joaquim, que foi curado de sinusite. Era uma sinusite, um senhor que já está na glória hoje, ele morreu com mais de 90, quase 100 anos. Ele tinha essa sinusite, era tão forte que cheirava mal. E cheirava mal mesmo. E ele, então, pediu oração missionário. Na oração, ele fez a oração e ele ficou curado. E sempre que ele encontrava o missionário, ele dava o testemunho. Ele era muito emotivo, né? E assim, ele é missionário, nunca esqueço que o Senhor orou por mim, eu fiquei curado. E o missionário, dentro dele, ele depois confessou que ele falou assim, é Jesus, mas a mim o Senhor não cura. Porque ele estava com isso. Até que um dia ele aprendeu sobre a determinação. Ele leu um livro chamado O Nome de Jesus, de Kenneth Reagan. E ele aprendeu sobre a determinação, exigir a saída do mal, que você está pedindo a Deus para fazer algo que Ele mandou você fazer. Por exemplo, em meu nome expulsarão demônios. Jesus não expulsa demônios, é você no nome dele. Já viu aquele negócio, a ficha caiu? Mudou tudo. Aí ele ficou curado. Passou, entendo bem, aquilo aconteceu do milagre realmente aparecer na vida dele. Então, qual é a nossa lição? Por que alguns não conseguem a bênção? Por que a maldição está alcançando algum? Vamos para Oséias, o profeta Oséias, e depois do Daniel. Depois do Daniel, você tem o profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6. Eu já li isso aqui, mas vai ver que tem coisa nova para você. Ele diz assim, o meu povo foi destruído por quê? Porque lhe faltou o conhecimento.
Então o missionário era um homem de Deus? Era. Mas estava sendo destruído por aquele retirado. Por quê? Porque ele faltava conhecimento. Isso acontece comigo, com você. Algum setor nós temos que buscar. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então você não se vê em pecado, já pediu perdão. Se tem alguma coisa oculta, Deus, o Senhor me perdoa. Se tem alguma coisa escondida na minha vida, o Senhor me limpa, eu não quero pecado. Pronto. Você está agora. Agora a falta de conhecimento, mas o perigoso vem a seguir. O quê? Ele diz assim: porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Tem gente que ouve o ensinamento, recebe o ensinamento, mas rejeita. Não, eu não creio dessa, mas você está rejeitando, está perdendo. Não rejeite o conhecimento. Pelo contrário, se Deus mostra pela palavra dele, não pelo homem, não pelo pastor, mas pela palavra, entenda, que algo é daquele jeito, comece a fazer como Deus mandou. Não procure sair da palavra. Se rejeitar o conhecimento, você é destruído. Então, busque o conhecimento das Escrituras, não esqueça da máxima de Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus e ela te libertará. Jesus, orando ao Pai, ele diz, João 17:17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, conheça a palavra de Deus, que é Jesus, e ela te libertará. Segundo item, por que alguns são destruídos? Por que a maldição chega para alguns? Porque lhes faltam conhecimento. Mas nem sempre, pastor, eu procuro conhecer as Escrituras, estou sempre dentro das Escrituras. Tem uma coisa que acontece com muita gente. Vamos para Juízes, capítulo 6. Versículo 6 também, até o 10. Juízes é o 7º livro da Bíblia. A Bíblia é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. Capítulo 6, versículo 6. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E eu vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais ao Deus dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Qual é a lição aqui? Qual é a causa do mal que está entrando? A pessoa tem medo. Mas por que ela tem medo? Porque ela não ouve a voz da palavra. Medo, feche essa porta. O medo é uma porta aberta, porque quando você tem medo, você não crê que Deus é suficientemente poderoso para lhe guardar, para lhe proteger. Quando os israelitas saíram do Egito, que eles entraram nessa terra, o que os homens devem ter dito? Olha, israelitas, vocês estavam no Egito, vocês devem conhecer os deuses dos amorreus. São deuses cruéis, são deuses que matam, que roubam, que destroem, que fazem. Eles deviam dar uma risada. Vocês têm que conhecer o Deus dos hebreus, o Deus que abriu o mar vermelho, entenda? E se esse Deus é por nós, quem será contra nós? Mas eles temeram, como nós tememos também. Tememos o Deus, entenda bem, da feitiçaria, das 7, que não são deuses, nada. Então o medo é uma causa também. E como é que eu não tenho medo? Ouvindo a voz da palavra. Você vê o antídoto para não ter medo? É Provérbios 1:33. Veja comigo. Mas o que me der ouvidos, habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Irmãozinho, é coisa profunda. E o que ele está dizendo? Ouça e não terá medo. Fecha essa porta. O medo é uma porta aberta. Então, maldição sem causa não se cumpre. Vimos a primeira causa, vamos repetir? O que foi? Pecado. Segunda foi falta de conhecimento. Terceiro foi o medo. Agora vamos ver a quarta. Tiago, capítulo 1. Tiago é no final da Bíblia. É antes do Pedro, né, que é antes do João, do Ajuda e o Apocalipse. Está bem no final. Capítulo 1, versículos 5, 6 e 7. Se algum de vós tem falta de sabedoria, tem falta de saúde, tem falta de dinheiro, tem falta de alegria, o que for, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e se-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento
e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então, o que é uma porta aberta também? A dúvida. Veja só, hein? A dúvida. Porque a dúvida é o contrário, entenda bem, da fé. A fé é o quê? Uma certeza. A dúvida é o quê? Uma incerteza. Você vê como é totalmente o oposto? Vamos repetir. A fé é uma certeza. A dúvida é uma incerteza. E muita gente veio ter fé, tem a dúvida. Diga ao monte, ergue-te, lança-te do mar, e não duvide no seu coração. Esse é Marcos 11, 23. Marcos 11, 23, ele diz assim: porque em verdade vos digo que qualquer disser este monte, ergue-te e lança-te do mar, e não duvidar em seu coração. Amigo, é exatamente isso aqui. Não deixe, é um bichinho que entra na nossa vida, mas não sei, não é bem assim, é incerteza, é a falta de fé. Então, quarta coisa, vamos repetir: pecado, falta de conhecimento, vimos isso, vimos o que mais? Medo, e agora a dúvida, e ainda tem mais uma, a quinta. O que é a quinta? Nós vamos para Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 23. Esse aqui é só um resumo. Esse homem, ele foi levar o filho dele até Jesus, que tinha um espírito mudo. E este, onde quer que eu apanhava, lançava ele no fogo, na água, sabe? E fazia ele ranger os dentes, ele se secava. E Senhor, eu roguei teus discípulos, não conseguiram, já são incrédulos. Jesus falou: traga o menino aqui. Ô pai, quanto tempo lhe sucede? Está desde a infância. Muitas vezes joga ele no fogo, na água. Mas se tu podes, aí ele diz: tu podes fazer uma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha a resposta de Jesus para ele. 23. Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E amigo, se eu não estou conseguindo algo, não é porque Deus ama, eu não estou conseguindo crer. E eu vejo, vamos generalizar para todo mundo entrar aqui, para ninguém ser melhor do que ninguém, ter mais fé, nem o pastor, nem você, nem nenhum pastor, ninguém. Todos nós aqui, em algum setor da nossa vida, nós não estamos conseguindo crer ainda. Porque não estamos conseguindo ter a fé necessária. O crer, talvez você até consegue crer, mas não consegue colocar em ação, que é colocar a fé em ação. É verdade? É isso. Por exemplo, você crê que Jesus cura, não crê? Mas talvez você não tenha fé suficiente ainda. Então você não consegue colocar a fé em ação. Uma vez, eu lembro, entenda bem, que eu contei isso com uma senhora, entenda, ela chegou e disse: pastor Jaime, naquela época, de vez em quando aparecem uns modismos no meio evangélico. Aí o pessoal está dizendo que nascia dente de ouro. E uma irmã daqui: pastor Jaime, por que você não pede a Deus esse dom? Eu disse: irmã, não senti isso no coração, não. Para que eu vou pedir a Deus que eu não fui dirigido? Mas eu brinquei com ela e falei assim: mas se eu tivesse que pedir, eu não ia pedir dente de ouro, eu ia pedir meus dentes normais que eu perdi na cachaça, lá na pinga, né? E ia pedir os dentes, ia pedir isso para ele. Aí eu pergunto: você não crê que Deus pode dar um dente para uma pessoa? Mas eu não tive fé para isso. Você teve fé para isso? Você vê alguém tirar a dentadura, tirar o dente, o implante, o que for, e aí, pastor, tudo bem? Ô pastor, eu sou protético, entenda bem, né? Eu sou cirurgião, quero fazer, por favor, é um presente que eu quero lhe dar. Não, irmão, estou pela fé que Deus vai me dar os meus dentes. Você não vê ninguém fazendo isso, mas você vê as pessoas com óculos às vezes. A pessoa não consegue chegar e fica assim, ó. Vai ler e fala: o que eu estou na fé? Não, você não está na fé. Você está numa vontade, num desejo, né? Não tira o óculos, não, como ninguém tira o dente. Eu não vou tirar o dente. Entender que agora hoje é implante, né? Hoje está fixo aqui, não dá para sair. Não, eu vou arrancar tudo isso aqui, eu vou ficar sem, que eu creio que Deus vai me dar. Posso até, mas não tive. Então, todos nós caímos nessa, não conseguimos crer, quer dizer, o crer aqui é colocar em ação. Amigo, abre os olhos para isso. Deus está falando para nós: maldição sem causa não se cumpre. Não seja de maneira alguma arrogante. Veja onde Deus falou com você. Tem pecado, peça perdão. Lembra do segundo? Falta de conhecimento, busca conhecimento. É medo, fecha a porta. É dúvida, diga: não, eu vou ser daquele que crê, é o crente. E depois, a incredulidade, não deixa a incredulidade tomar conta.